E aí, pessoal? Bom, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como utilizar a ferramenta de preenchimento do Clip Studio Paint. Basicamente é o baldinho, né, que é muito parecido com o Photoshop, mas ele tem algumas variações. Ele tem quatro, entre aspas, baldinhos ali, quatro ferramentas de fill. E eu vou mostrar para vocês como que utiliza cada uma, como que usa um layer de referência no Clip Studio, né? Você direciona a informação para aquela camada específica trabalhando em outra camada, tá bom? Mais uma vez, é uma coisa extremamente simples, mas que muita gente não conhece. Então eu vou mostrar, vou esmiuçar aí um pouquinho de cada uma dessas variantes aí, tá bom? A ferramenta Fill é o baldinho aqui, o atalho é a tecla G, tá bom? Então vamos lá. Basicamente, né, vou pegar aqui G. Se você apertar o G uma vez só, ele vai para o gradiente e depois ele vai para o fill. Então ele vai alternando, né? Porque tem ferramentas que usam mais de um atalho. Várias ferramentas usam o mesmo atalho, tá bom? Mas basicamente é o baldinho que está aqui. Então vamos na ordem aqui. Esse primeiro é o baldinho mais simples ali, o mais próximo daquele que a gente já conhece do Photoshop. Vamos lá, aqui o primeiro baldinho, Refer Only to Editing Layer. Então ele vai se referir apenas à layer que está sendo editada. Então assim, nesse caso aqui, eu tenho essa camada aqui, essa Line Art numa camada. Então eu vou renomear aqui para ficar mais fácil. Line Art. Tá bom? No layer de baixo aqui, não tem nada, ela está vazia. Se eu pegar o meu baldinho e eu só clicar aqui fora, ele preencheu inteiro. Por quê? Porque não existe nada que impeça esse baldinho de funcionar, tá? É um funcionamento normal de um baldinho aqui, ó. Cliquei, ele preencheu, porque não tem nada que bloqueie aqui, né? Então ele preencheu a camada inteira. Agora eu vou colocar Refer Other Layers, então refira-se a outras layers. Isso tem no Photoshop também, você habilita na própria ferramenta, mas aqui são ferramentas diferentes. Então, ó, se referir a outras camadas. Então agora, eu vou tentar de novo, clicando agora fora aqui, ó. Repara que ele preencheu a parte externa, mesmo eu estando no outro layer. Eu não estou clicando na Line Art, eu estou clicando aqui na layer de fora. Então você olha aqui, né? Ele preencheu a parte externa. Então se eu fosse preencher aqui de uma outra cor, né, eu poderia vir com o baldinho aqui preenchendo essas outras áreas, sem mexer na minha Line Art, tá bom? Enclose and Fill. Eu vou mostrar primeiro como cada uma funciona, o método de funcionamento, e depois eu mostro as variações, né, do que a gente consegue editar ali, controlar em cada ferramenta. Enclose and Fill, como é que funciona? Esse aqui você vai ter que circular a área que você quer que ele preencha. Então, eu quero que ele faça o fio aqui no narizinho aqui. Então, ó, repara que eu vou fazer um círculo aqui, ó. Perceba que eu envolvi outras coisas. Ele não vai preencher tudo, ele vai preencher, na teoria, só o nariz. Mas não deu certo. Eu vou mostrar por que não deu certo, ó. Mas na teoria, né, ele funcionaria em elementos que eu fechei ali. Então aqui funcionou, vamos lá. Eu já vou explicar por que não funcionou na outra ali. Mas tá vendo que, ó, eu fiz um círculo e ele entendeu que ele só vai preencher elementos que estejam fechados. Então, ó, mesmo que eu quero preencher o olho aqui, ó, ele preencheu. Tá vendo? Mesmo que eu tenha envolvido outros elementos, ó, tá vendo? Eu peguei a sobrancelha aqui, mas eu não envolvi a sobrancelha inteira. E aí ele preencheu. Se eu quisesse que ele preenchesse a sobrancelha, eu teria que envolver ela inteira. Então essa é a forma que esse Enclose and Fill funciona, tá? E tem o Paint and Filled Area, que é parecido, mas você vai preencher, você vai pintar isso aqui. Então aqui ele vai ficar com essa cor verde só para te sinalizar. Ele funciona igual ao anterior. É só a parte que ele só vai considerar o que tiver fechado, tá vendo? Ó, você pinta aqui, ó, o olhinho, o outro olhinho. E o nariz não está dando certo. Por que não está dando certo? Provavelmente porque ele não está fechado aqui. Tá vendo que ele tem um gapzinho aqui? Ele tem um espaço. Isso a gente configura. Em todos eles tem essas opções, tá? Mas a gente tem essa opção aqui, ó, Close Gap. Close Gap é fechar o gap, fechar esse vão.
Então vamos testar agora. Ó, não está dando certo. Então eu vou aumentar o Close Gap. Também não está dando certo. Nesse caso, ele não está funcionando porque aqui ele tem o Target Color. Ele está falando tratar semi-transparent as transparent. Tratar o semi-transparente como transparente. Se eu colocasse apenas transparente, talvez ele funcionaria. Funcionou. Por quê? Porque agora ele só vai preencher em cor transparente. Né? E nesse caso, esse layer de trás ele é transparente. Se existisse uma outra cor ali, ele ia ignorar. Ele não ia preencher. E tem outras variações. A gente tem muitas exceções ali para você conseguir ter um controle melhor. Por exemplo, esse é muito legal. Ó. Area surrounded by black. Área cercada de preto. Então, geralmente você vai estar fazendo a sua line art. Ele só vai preencher o que tiver cercado de preto. Então, se tiver, por exemplo, você fez um personagem, esse personagem aqui. E aí você colocou dentro dele ali alguns elementos coloridos. Então, sei lá, você fez uma textura aqui. Então imagina que você veio aqui e fez isso aqui, né? Você, pô, eu quero fazer um efeito em todo o meu personagem. Você vem e faz né? Você faz uma textura ali, não sei, tô inventando. Ou imagina uma estampa numa camiseta de um personagem. Se eu vier aqui, de novo, esse é o layer do efeito. Eu vou renomear ele aqui. Vou chamar de efeito, que é esse desenho que eu fiz. Essa é a camada que a gente está pintando. Vou pegar o balde ali, Enclose and Fill, Area Surrounded by Black. Ó, quando eu for pintar o olho está cercado de preto. E aqui eu estou mandando ele se referir às outras layers, né? Vamos lá. Ó, ele pintou. Se não tivesse essa opção, Area Surrounded by Black, ó, Target All Colors. Olha o que ia acontecer. Tá vendo? Ele não importa a cor para ele, importa que existam pixels preenchidos. Então ele faria isso, né? Só que se eu falar que eu só quero que ele ignore as cores e só respeite o preto, então ele vai aqui, ó, Only Black, ó, apenas preto ou área cercada de preto. Então, ó, quando eu faço, ó, agora eu vou fazer aqui só metade, ó, ele não dá aquele erro, tá vendo? Porque ele entende que essa área ela não está cercada de preto. Agora sim. Entendeu? Então, assim, é legal saber dessas variações na hora de trabalhar para não ficar meio maluco. Assim, pô, não sei o que está acontecendo. Eu tento fazer, daí tem uma outra cor que me impede aqui. Então, se tivesse todas as cores aqui e você fizesse isso aqui, ó, ele preencheria parcialmente. É bom entender isso porque às vezes você quer isso. Né? Imagina que eu quero que a sobrancelha aqui ela seja cor sim, cor não, né? A gente vai fazer isso aqui. Entendeu? Então é importante entender esse ponto. Que mais? A gente também tem outra coisa aqui. Eu vou deletar aqui o tal do efeito e a cor. O que eu mais uso é o Enclose and Fill, que eu acho ele mais prático. Mas aqui a gente tem uma coisa que chama Area Scaling e a gente tem a tolerância. E tem também o Close Gap que ele já está habilitado aqui, mas vamos... Ah, tá, é por causa do Target Colors. Transparente, voltar para o padrão. Para você voltar a ferramenta para o padrão, você clica nessa bolinha que fica do lado da chavinha aqui, ó. Tá? E aí está aqui o Close Gap. O que é o Close Gap? Se você está fazendo uma arte ali, você quer preencher, por exemplo, é um círculo. Aqui, beleza, né? Tranquilo. Você vem com a sua ferramenta do baldinho, você clica aqui, ele vai preencher. Ah, tá, eu tô com o Close and Fill, então tem que fazer isso aqui. Ele preencheu. Inclusive, ele preencheu em cima do preto ali, né? Mas eu quero fingir que é um layer à parte, então ele preencheu. Repara que aqui o Area Scaling é quanto ele vai aumentar de pixels. Se isso aqui tivesse zerado, ó, 0, eu vou deletar aqui. E eu faço, corre o risco de ficar pixel branco no espaço. Nesse caso aqui não aconteceu, mas às vezes ele vai ficar falhadinho assim. Então a gente tipo tira aqui a line art, tá vendo que ele fica todo serrilhado assim, ele fica meio falhadinho. Então a gente, ó, tá vendo aqui? Olha como é que ficou.
ele passou um pouquinho, ele cresceu um pouquinho além do espaço. Então isso que é o Area Scaling, você pede para ele aumentar, por exemplo, da área que você direcionou, ele vai aumentar 3 pixels, 5 pixels, aqui no caso 4 pixels. Ó, repara que a linha está bem na borda. Se fosse uma linha que, por exemplo, ela tivesse um esfumaçado, que eu acho que vai ser mais fácil de mostrar. Imagina assim, um brush aqui que ele tem aquele soft, né? Aqui, vamos lá. Vai ficar mais fácil de explicar. Ó. Né? Você vê que a borda ela é bem suave. Se eu for considerar isso aqui para usar esse efeito, ó, tá vendo? Ele passa, ele estoura. É que nesse caso ele tá considerando a própria cor. Eu não quero, eu quero apenas o transparente. Por isso está dando errado aqui. Ó, agora sim. Agora dá para mostrar direitinho o que eu quero dizer. Tá vendo que a linha ela tá aqui, né, em cima, mas mesmo assim ficou um vão aqui entre o preto e o branco. Por quê? Porque ele não entende, ele entende o limite ali. É aqui que entra a tolerância. Se você aumenta ou diminui a tolerância, ele vai entender que, tipo, ó, você pode abraçar um pouquinho mais desse cinza. Ou não, eu quero que você respeite apenas a cor, mais a cor 100%. Tá? Então assim, pô, se você faz um trabalho assim, entrega para um cliente, isso é feio. Imagina que você foi contratado para preencher página de quadrinho. Por mais que seja ágil, você não vai entregar isso. Porque aí o cara vai ter que ir lá depois e refazer o serviço, né? Ele vai ter que vir aqui e corrigir isso aqui assim, né? Que é isso que você quer. Ó, você quer que fique com esse resultado, não assim. Então, o que a gente faz? Você vem aqui no Enclose and Fill. Ó, eu vou deixar como estava para mostrar de novo o que acontece. Ó. Então eu vou aumentar, eu venho na minha área Scaling aqui, vou aumentar para 10 pixels. Então ele vai dar desse ponto ele vai aumentar mais, estava com 4, ele vai aumentar mais 6. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui. Ó, vamos lá, tá com 10 de área Scaling. Ó, já resolveu. Tá? Por quê? Porque ele aumentou um pouquinho mais aquela área de preenchimento. E ele diminui também. Às vezes você quer que ele fique menor. Então você vem aqui. Aí você coloca negativo, ó, colocar menos 10, assim, aí já vai ficar fácil de entender. Bom, acho que vocês já entenderam, né? Mas vamos lá. Ó, com menos ele, por mais que eu faça ali, né, ele faz menor, ó, tá vendo? Porque ele está considerando a área e diminuindo 10 pixels. Outra coisa, que é o Close Gap. Eu não mostrei o Close Gap ainda. Que ele vai entender, por exemplo, às vezes a line art está perfeita ali, só que ela vai ter falhas. Então você quer preencher um personagem mesmo, eu já vou mostrar na prática aqui no personagem. Mas lembra do círculo que eu falei? Então a gente vai fazer, aí esse círculo ele tá assim, ó, ele tem uma falha ali no... Né? Claro, aqui está exageradamente, né, um buraco. Mas às vezes, só de a gente fazer a line art, olha aqui, ó, um vãozinho aqui, tá vendo? Existe um espaço aqui. Se você não usar o Close Gap, que é fechar esses espaços, ele vai entender que aquilo é uma peça só. Então, o preenchimento ele vai sair daqui e vai vazar para cá. Então, ele vai preencher isso aqui e vai preencher isso aqui. Isso o Photoshop faz também tem a tolerância. Mas vamos lá, ó, vou desabilitar o Close Gap e eu vou, ó, aqui tá, e vou preencher aqui. Deixa eu ver, não, eu vou usar o de clicar mesmo. Ó, aqui eu troquei de ferramenta, ele tá habilitado. Ó, Close Gap. Eu tô pedindo para ele fechar os espaços. Quanto maior for esse número que eu coloco aqui, esses quadradinhos, maior vai ser o gap que ele vai entender. Então vai ser quanto maior o espaço, ele vai entender que é para ele fechar. Se tivesse desabilitado aqui o Close Gap, ó, ele preencheria tudo, porque ele não fechou esse gap aqui pra gente. Então quando você estiver preenchendo um personagem, uma página, é importante que você preste atenção ali no Close Gap. Mas ó, eu vou pôr Close Gap, vou pôr 1, vamos ver se ele vai entender. Ó, ele não entendeu, porque 1 é muito pouco. Ele não entende que isso aqui é um gap de um ponto ali. Entenda assim, esses 5 pontinhos aqui, ó, são 5 quadradinhos.
eles equivalem a do 0 ao 100%. Então, se você coloca aqui na metade, é como se tivesse 50%. Não 50%, né? Porque ele está além, né? Tá tipo 75%, 70%. Então, ó, aqui o close gap não funcionou, mas agora funcionou. Com um pontinho ele já funcionou. Isso vai valer para quê? Para aqui a line art. Ó, você consegue ir preenchendo, clicando mesmo. Mas tá vendo aquele problema que eu falei dos pixels brancos aqui, ó? Então a gente vai lá e aumenta, né? Usa o area scaling, aumenta ali um pouquinho, 6, 7, não sei. Às vezes não exagera, sabe? Use com moderação, assim, ó. Tá vendo? Aconteceu isso porque eu fiz no próprio layer, tá? Mas se você clicar num outro layer, ele funciona. Funciona? Deveria, né? Vamos lá, refer to... Ah, tá. É porque essa ferramenta se refere apenas à layer que está sendo editada, então ele não considera as outras. Agora eu quero mostrar o que é o layer de referência. Usar um layer como referência. No Clip Studio, você tem nos layers aqui do lado direito, você tem esse segundo botãozinho aqui que é um farol. O que é? Você vai setar isso aqui como uma layer de referência. Ela vai ser a sua referência, o seu farol. O que você faz? Ó, repara que quando eu cliquei no layer e habilitei o farolzinho aqui. Eu vou clicar em outro layer. Do lado do layer fica o desenho do farol aqui, ó, farolzinho. Para que serve isso? Você vem num outro layer qualquer e aqui, ó, Refer Multiple. Você vai habilitar qualquer uma das ferramentas que você estiver usando, qualquer uma das 4 aqui. Mesmo que, ó, Refer Other Layers ou Enclosing Fill. Você vai colocar o Refer Multiple, que ele vai se referir a vários layers. Só que você vai habilitar, esse primeiro, ele considera todos os layers. Independente de em qual layer você está trabalhando, ele vai entender que tudo é uma imagem só. Se você coloca aqui Reference Layer, você habilita. Agora ele só vai respeitar a layer de referência, que é a layer que está com o nosso farolzinho aqui. Então, mesmo que você venha aqui, ó, e crie qualquer coisa aqui, né? Vou pegar um cinza escuro aqui. Ó. Sabe, isso claramente, ó, tem um círculo. Eu vou fechar um círculo aqui assim, ó. Fechei, ó. Se não tivesse habilitado essa função, ó, Enclosing Fill, ó, tá no All Layers ali, né? E eu viesse preencher, ó o que aconteceria, tá vendo? Aqui tá com Area Scaling, né? Tá no negativo, vamos pôr 0. Ó, pô, mas eu quero preencher o olho do personagem. Ó, aí aqui já deu erro, tá vendo? Porque ele pegou um pedaço desse azul. Aqui na sobrancelha ele pegou um pedaço também. Só que você vem e fala, ó, Refer Multiple e marca a layer de referência. Detalhe, eu estou pintando num outro layer. Você não precisa trabalhar no layer que está selecionado. Você trabalha num layer qualquer, de preferência, né? Você pode travar sua line art aqui, ó. Põe um cadeado para não ter perigo de você usar. E aí, ó, eu estou num outro layer. Ó, esse é o layer que tem os rabiscos aqui, ó. Ele vai ignorar, ó. Agora ele ignora totalmente esse layer de baixo, porque para ele só importa a layer de referência. E aí sim, você vem aqui e começa a preencher o seu personagem. Tá vendo? Ó, não deu certo. Por quê? Porque isso aqui é um gapzão, né? Ele não entende que isso aqui é para se fechar. Então vamos ver se eu aumentar aqui, ele vai entender aqui a emenda do cabelo com a barba aqui, ó. Ó, agora ele entendeu, tá vendo? Ele fechou o gap entre um e o outro. E o Area Scaling não está habilitado, então tá feio, ó. Não gosto. Tá vendo ali os pixels brancos? Então vamos refazer. Então deleta aqui, vamos tentar de novo. Ó, aqui já tô satisfeito. Claro que não é perfeito, tá? Às vezes vai acontecer isso aqui, ele vai entender outro elemento como um gap, aí você tem que ir lá e corrigir mesmo na mão. Mas já agiliza muito o serviço, assim, sabe? Se você precisar fazer cor flat, sabe? Para depois fazer uma pintura, isso aqui, ó, agiliza muito o processo. Aqui não vai dar certo porque eu devia ter... Ó, aqui ele entendeu, ele fechou o gap, tá vendo? Ó, deixa eu ver se aqui vai dar certo. Aí, ele entendeu a barbinha dele, tá vendo? E aí, claro, né, você vem retocando aqui, né? É isso que eu faço. Às vezes mesmo assim tem que dar um ajuste, mas vale a pena.
tá? E, de novo, vocês viram que ele ignorou esse layer aqui, ó, do efeito, tá vendo? Porque eu falei para ele utilizar a layer de referência. E isso vale para várias outras ferramentas do Clip Studio, tá? Tem outras coisas que você vai ver que tem esse símbolo da layer de referência. Então é isso, às vezes você quer aplicar um efeito e você pede para ele usar o layer de referência. Então o conceito é o mesmo, você vai lá e sinaliza, ó, puxa daqui, sabe? Utiliza isso aqui como a sua referência para fazer outras coisas. E aqui eu estou trabalhando num layer só, tá? Às vezes você não quer, você vai criando, ó, por exemplo, aqui é a barba, daí você cria uma nova, aqui vai ser a pele, vai ser o nariz dele aqui, aí você vem, oh Deus, espera aí, errei. Aqui, close and fill, agora sim. De novo, ó, o gap, tá vendo? Deixa eu fechar um gap menor aqui, ó, agora sim. Ele não entende, o gap, não adianta, tá vendo, colocar o gap aqui no máximo, porque olha o erro que ele deu, ó. Ele entendeu que outro elemento ali não aconteceu de novo, não sei porquê, mas vocês viram que tinha ficado, ó, um defeitinho. Então às vezes não é só, então vou pôr o gap aqui no máximo e sair, não, você tem que ir testando mesmo, né? Então já é suficiente, tá? Então tem a linguinha dele aqui, o dente eu vou deixar branquinho mesmo, e a pele dele. Aqui nesse caso ele preencheu tudo, só que como eu joguei para trás, eu já usei como, né, não importa, joguei atrás dos outros layers aqui. E aqui eu vou, deixa eu ver se ele vai entender isso. Aí sim, agora eu quero fazer o clarinho do olho aqui. Ó, não tá dando certo por causa do close gap, eu tenho que aumentar, esse gap ainda é muito grande. Ó, agora ele entendeu, mas deu aquele erro. Então, pega lá a borrachinha e corrige. Close and fill, aqui e aqui. Aí o brinco dele aqui, né? Ah não, ele tá jogando no layer errado. Vamos ver se ele vai entender. Agora entendeu. Entendeu? E aqui eu vou apagar. Vou apagar as duas camadas no caso. Beleza? É isso. Para fazer flat é dessa forma que eu trabalho. Tá, eu mostrei ali, eu destrinchei um pouquinho, né? Mas na dúvida tá tudo aqui. Tolerância, area scaling, opacidade. Ah, tem uma outra coisa, Fill Up to Vector Path. Para quem não sabe, o Clip Studio ele também trabalha com vetor, você consegue fazer a ilustração em vetor. E às vezes, né, você está fazendo um trabalho que vai ser escalonado ali e tal. E o legal é que você não precisa usar aquela caneta, né, você pode desenhar em vetor. Então, vamos lá, eu só vou mostrar esse exemplo, porque pode surgir a dúvida. O que ele faz? Qual que é o diferencial do vetor no Clip Studio? Por exemplo, você vem aqui e faz uma forma assim, tá? Fez uma forma. Você vem aqui na ferramenta Operation, com ela você clica, você consegue visualizar o path, né, que é o caminho que você fez ali, a sua curva. Só que você consegue editar, então você consegue aumentar e diminuir, ó, mesmo depois de desenhado. Então, dependendo do projeto, isso aqui é muito bom para jogo, alguma coisa que vai escalonar ali, você vai usar muitas vezes, pode trabalhar em vetor. Claro que tem a limitação, você não vai conseguir fazer aquela mistura de cor, né? Você tem que abrir mão de alguma coisa para poder usar vetor. Mas o que é, por que eu entrei nesse ponto aqui? Que é o quê? Quando você habilita a ferramenta e tem essa opção aqui, ó, Fill Up to Vector Path, você habilita. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você... Vou usar outro layer, tá? Eu não vou preencher aqui na camada do layer. Você vai falar, pô, mas é a mesma coisa, não muda nada. Mais ou menos. Ele é meio que a mesma coisa. Vamos ver se ele vai respeitar aqui. Olha, não deu certo. Enclose and fill. Ah, tá. Por quê? Porque tá... Não se esqueçam, né? Eu ainda mandei ele respeitar a layer de referência. Eu vou colocar todas aqui de volta. Preencheu. Fala, pô, mas é a mesma coisa, Thiago, não mudou nada. Aparentemente não mudou nada.
Mas o que você mandou ele fazer? Quando você habilitou ali, ó, de novo, Fill Up to Vector Path. Ele não está respeitando o stroke aqui, o traço, porque se fosse assim, esse vermelho aqui, ele estaria bem aqui no limite, né? Bem nesse limite aqui de... Deixa eu pegar uma ferramenta aqui para... Né? Ele estaria, vou pegar aqui por cima. Por mais que eu estivesse mandando ali, usa um scale de 5, de 10. Concorda que essa cor vermelha aqui, ela estaria mais ou menos aqui assim, ó, nesse pontilhado aqui? Mas não, o que ele faz? Ele vai respeitar o path, que é a curva mesmo. Então, a curva do objeto está aqui. Então, ele vai respeitar esse pontilhado, independente da espessura desse traço. Por que isso é bom? Porque se no futuro, imagina que você fez o preenchimento e considerando essa linhazinha, esse tracejado azul aqui. E aí, sei lá, o seu cliente te pede, pô, mas diminui o traço, tá muito grosseiro, né? Deixa mais fininho, deixa mais... né? Ou aumenta também. Mas é mais provável que ele peça para você diminuir. Se você diminui, imagina aqui, ó, se o preenchimento tivesse nessa parte azul. Você ia ter que refazer. Nesse caso não, ele considera o limite do path. Então, ó, mesmo que eu zere aqui, ó, ele chega ele considerou o limite mesmo, tá vendo? Independente da espessura desse traço. Então isso é a ferramenta aqui que é esse Fill Up to Vector Path, tá? Então você pode deixar habilitado, mas é isso que ele quer dizer. Ele vai considerar o path e não o stroke mesmo, né? A área ali. Que é o que quando você trabalha em pixels ele entende pixels. Então se bateu no pixel ali, ele vai encerrar a coloração. Bom, é isso, e qualquer dúvida aí, escrevam aí nos comentários, se tiverem sugestão de novos temas, mais dúvidas, né, a respeito de ferramentas do Clip Studio, tá? Ficou mais longo do que eu esperava esse vídeo, mas eu acho que deu para explicar bastante aí o funcionamento das camadas e como que dá para agilizar o processo, né, utilizando esse método de preenchimento aqui. Beleza? É isso, um abraço e até a próxima.